Passo na igreja, hoje 7 de junho, início de novo mês, novas aulas. Hoje vamos falar sobre a aula 14, os dons de serviço, ou seja, trabalhos que devemos efetuar na igreja. Já vimos na aula 12, princípios e objetivos dos dons. E na aula 13, os dons de ministério. Lembramos que Jesus tinha todos esses dons como homem e não como Deus. Ele nos dá um fragmento desses dons para usarmos a favor do reino. Portanto, queiramos esse dom. Vamos orar. Iniciar orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui aprendendo, Pai, dons de serviço, Senhor. Nos oriente, nos dê, meu Pai, um entendimento bom sobre essa palavra, para poder fazer a sua obra da melhor forma que for possível, do jeito que o Senhor deseja, Pai. Fazermos direito a sua obra. Nos abençoe, em nome de Jesus. O texto básico que vamos usar hoje é 1 Coríntios 12, 1 a 11 e Romanos 12, 7 e 8, que diz assim: Irmãos, quanto aos serviços espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando no bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. E a outro, dons de cura, pelo Espírito único. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Isso tem em Coríntios. Agora Romanos. Romanos 12, 7 e 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça de Deus foi nos dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então esses são os dois textos básicos que a gente vai utilizar. O versículo-chave para nossa aula está em Coríntios 12, 11, que diz assim: Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e único Espírito, e ele se distribui individualmente, cada um conforme quer. Qual que é o alvo da lição? Nos esclarecer sobre os princípios bíblicos que orientam a ação dos dons da igreja. Então, nos orientar e nos esclarecer sobre isso, quais são os dons e como utilizar os dons. Saberemos que existem também os dons de serviço. Existem outros dons e temos que saber que existe dom de serviço dentro da igreja. Desejar conhecer o nosso dom e servir e praticá-lo. Permanecer firme nos ensinos bíblicos que orientam a ação dos dons de serviço. Então, permanecer firme, sabendo que nós temos um dom, se você tem um dom, permanecer firme para utilizar esse dom. Existe uma expressão chamada 20 por 80 no meio religioso, que diz 80% dos trabalhos da igreja são feitos por 20% dos membros. Aqueles que não trabalham ficam atrofiados, porque tem um exercício, como fosse um exercício, se não trabalhar, fica atrofiado. E os que trabalham muito, fazem muitas coisas, ficam estressados. Em outras palavras, a igreja não está doente, mas ela pode ficar, por falta de gente para fazer o serviço. Mas Deus sempre tem um propósito em vista, que a todos os membros usem os dons para viver perfeito da igreja. Então, ele tem vários dons para várias pessoas, ou para todo mundo, para que a gente possa fazer o serviço direito na igreja, para que a igreja viva perfeitamente. Através desse estudo, você poderá ajudar a nossa igreja, você e eu, podemos ajudar a nossa igreja, tornando-se um membro mais saudável e útil para a obra.
poderá ajudar a outros a fazerem o mesmo. Vamos estudar 9 dons que são distribuídos na igreja de forma que Deus quer. Não é da forma que a gente quer, da forma que Deus quer distribuir os dons na igreja. Aproprie-se do seu, como eu quero me apropriar do meu também. Todos nós temos algum dom e também podemos ter vários dons. Tudo do jeito que Deus quer. O primeiro dom que vamos estudar é o dom da sabedoria, que está em 1 Coríntios 12:8, que diz assim: pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a habilidade de compreender e transmitir as coisas mais profundas do Espírito Santo. O próprio Deus é quem dá a sabedoria do alto, que se manifesta em 3 circunstâncias distintas ou específicas. Primeiro, em situações de dificuldade, então você tem uma palavra de sabedoria que Deus te dá. Nas questões de divisão da igreja, isso é uma palavra de condução da igreja, de acerto com a igreja, da igreja, né? Onde tem alguma divisão. Em atitudes práticas do dia a dia. No dia a dia da gente, muitas vezes o Senhor dá aquele estalo, aquela palavra, que ela faz com que você resolva a situação. O exemplo está lá em João 11:4, que diz assim: Jesus falando sobre a morte de Lázaro, que ele falou: essa enfermidade não é para a morte. Isso é o dom de sabedoria, porque como ele poderia saber? Só tendo esse dom, sabendo que ele ia chegar lá, ia falar com as irmãs, falar com o povo, que Lázaro não estava morto, e sim só dormia. Então essa foi uma palavra de sabedoria que Deus deu para Jesus. O segundo dom é o dom de conhecimento, que está em 1 Coríntios 12:8. A outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Esse dom é o dom da pessoa que recebe Deus informações para situações específicas que de outra forma não seriam conhecidas. Esse dom é concebido num contexto de intimidade com Deus. A pessoa tem que ter muita intimidade com Deus para Deus dar esse dom, como está em Salmos 25:14. Esse parece ser o dom principal dos mestres. Envolve a compreensão e transmissão do conhecimento da palavra, sempre com a ajuda divina. Então, compreender e transmitir a palavra, dom de mestre, como está falando aqui, que é para que tenha o conhecimento da palavra e transmitir da forma que Deus quer, seja no estudo da palavra ou por iluminação divina. Então, com o estudo, com o conhecimento, a pessoa que tem esse dom consegue fazer com mais facilidade do que outras pessoas, porque Deus deu o dom de conhecimento a essa pessoa. Terceiro dom, que é o dom da fé, está em 1 Coríntios 12:9. Diz assim: a outro, pelo mesmo Espírito, fé. Ou outras Bíblias, a outro fé pelo mesmo Espírito. Esse dom não é fé salvadora descrito em Romanos 10, que é a fé vem para ouvir a mensagem, né? Então a gente sabe que em Romanos está falando assim, a fé vem para ouvir a mensagem. Não é essa fé que nós estamos falando. Também não é a fé do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. E nem a fé geral descrita por Jesus em Marcos 11:22. Diz assim: tenha fé em Deus. Essa fé não é dessa forma. Não é essa forma que nós estamos falando. A fé que nós estamos falando é o dom que se refere a uma fé miraculosa, que parece vir sobre alguns servos de Deus, em tempos de crise e oportunidades especiais, capacitando-os a triunfar sobre tudo. Então, não é uma fé comum, é uma fé especial. Essa é uma fé especial. Como está no exemplo em Mateus 14:25, quando Jesus acalma a tempestade, ou está andando sobre as águas, também em Mateus. Só com muita fé poderia andar sobre as águas. Com muita fé poderia fazer acalmar a tempestade. Tanto é que Pedro tentou andar sobre as águas, estava com fé há um certo tempo, e quando ele perdeu essa fé, essa visão, ele afundou. Mas Jesus tinha fé, essa fé miraculosa, que ele podia andar sobre as águas sem problema. O quarto dom é o dom de discernimento de espíritos, que está em 1 Coríntios 12:10, que diz assim: a outro, discernimento de espírito. Esse dom não é adivinhação espiritual, não é discernimento de falhas do próximo, ou visão só de espíritos malignos, leitura de mente ou percepção psicológica. Não é nada disso. Esse dom, ele capacita as pessoas a saber quem está operando
num dado momento, se é espírito bom, ou seja, anjos ou Espírito Santo, ou espírito mau, que são os demônios, ou mesmo espírito humano da pessoa falando por ela mesma. Então, nem é espírito bom, nem é espírito mau, a pessoa falando por ela mesma, da sua própria mente. Então, esse dom de discernimento do espírito, ele pode tanto atuar no lado bom como no lado mau. Ele pode olhar quem está falando, se há os espíritos malignos ou espíritos bons, que são os espíritos do Senhor. Os exemplos que temos aqui, está em Mateus 16:16. Diz assim: Pedro declarando que Jesus era o Cristo. Isso foi uma revelação divina dada por Deus. Então, esse discernimento que Pedro teve foi porque Deus falou para ele que Jesus era Cristo. Então, com certeza, ele pôde falar dessa forma. Segundo exemplo, está em Mateus 8:31. Diz assim: Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Vão. Por que Jesus falou vão? Porque ele sabia que ele estava falando de espíritos malignos. Então, esse discernimento de espírito que Jesus tinha, ele pôde comprovar que os espíritos estavam naquela pessoa, estavam espíritos malignos, e que ele permitiu que os fossem lançados aos porcos depois de ser precipitado ao mar. O quinto dom é o dom de ministério, que está em Romanos 12:7, que diz assim: Se o seu dom é servir, sirva. A palavra ministério, utilizada em Romanos 12:7, evidentemente tem sentido distinto dos outros ministérios mencionados no Novo Testamento. Por não estar muito bem clara nas Escrituras, essa definição entendemos por ser ajuda aos outros em tudo que for necessário, para que certas tarefas sejam feitas para Deus. Cabendo nesse dom tanto serviço físico como espiritual, sendo o apoio necessário para o ministério da igreja seja excelente, apoiando, auxiliando e estimulando os irmãos. Então, esse dom aqui de ministério é para ajuda no trabalho da igreja, nas coisas da igreja, apoiando e auxiliando em tudo na igreja. Então, o dom de ministério que tem o dom de fazer as coisas da igreja. Um exemplo foi dado pelos discípulos, quando os discípulos entregaram os pães e peixes. É um serviço físico que foi feito. Ou então, pegaram a jumenta também, lá para Jesus, na entrada de Jerusalém, nas entradas de Jerusalém, também o esforço físico, mas foi o ministério deles, de ajuda e serviço à obra. O sexto dom, o dom de governo, que é Romanos 12:8, diz assim: Se exercer liderança, que exerça com zelo. Exercer liderança, que faça com zelo. É o dom que dá capacidade ao cristão de presidir, decidir, gerenciar, executar obras ou projetos cristãos para que haja um funcionamento em ordem na igreja. Cabe aqui, possivelmente, os assuntos relacionados com os negócios da igreja, auxílio aos necessitados e a conduta na adoração. Então, são 3 pontos que estão colocados, relacionados com negócios da igreja, auxílio aos necessitados e a conduta na adoração da igreja. Na esteira da definição que se busca, fica evidente que alguém pode estar exercendo o governo e ter o dom para o tal. Então, você pode estar exercendo porque você tem o dom. Compreende-se também que existem pessoas reconhecidamente possuidoras do dom, mas não estão investidas na posição de governo. Então, a pessoa que tem o dom, mas não se colocou na posição de governo ainda. Nem todo governante tem o dom, como nem todo dotado de dom governa. Então, tem pessoas que não governam, mas têm o dom. Tem pessoas que não têm o dom, mas governam. Então, fica tudo da forma que as pessoas ou Deus quer. Exemplos. Ao homem, nós, homens, mulheres, foi dado o governo da família. Gênesis 3,16. A Caim foi dito que deveria ter domínio sobre os próprios desejos. Gênesis 4,7. Ao servo de Abraão foi delegada a função de governar ou administrar, nesse caso, todos os bens de Abraão, que está em Gênesis 24,2. A José foi dada a função de governar sobre a nação do Egito, que está em Gênesis 45,8 e 45,26. Moisés afirmou que Israel dominaria sobre as outras nações sob certas circunstâncias. Deuteronômio 15,6, que ele governaria, pois se ele iria dominar, iria governar também.
Esses casos trazem conceito de que a autoridade para o exercício do governo nasce em alguém em algum tempo. Então, alguém em algum momento da vida tem esse dom de governo e exercita, e algum tempo da vida dele vai exercitar também. Como também dentro da igreja, existe esse dom para governar bem a igreja do Senhor. Então na igreja também deve ter pessoas, com certeza tem, pessoas que têm o dom de governo, que vão administrar, fazendo com que a igreja ande da forma mais correta, ou da forma melhor, não correta, mas melhor, para que seja feita de acordo com o Senhor quer. Então, o dom de governo. Esse é o sexto dom. Sétimo dom, o dom de exortação. Romanos 12:8. Se é dar ânimo, que assim faça. Essa palavra exortação tem um sentido muito amplo, indo desencorajar até o confrontar. Palavra ampla. Conciliar, ajudar, conciliar, e consolar também. Esse dom pode ser exercido de várias formas. À distância, coloquei aqui tipo telefone, por zap, por carta e outras formas que você pode consolar a pessoa e falar, exortar a pessoa de uma forma de ajuda, né? Publicamente, no púlpito da igreja, ou nos bastidores, sem ninguém saber, tá vendo? Uma sala pastoral, uma coisa para dar um entendimento melhor, né? Então, pode ser em qualquer lugar, nesses três pontos: à distância, publicamente ou nos bastidores. Sempre demonstrando amor aos solitários, trazendo nova força ao desanimado. Esse dom, às vezes, é mal compreendido. Palavras duras são ditas em nome desse dom, mas exortar é tudo que o Espírito Santo faz conosco para nos conservar em santidade. Com muito amor, né? O Espírito Santo nos exorta com muito amor para que a gente possa viver sempre em santidade. Então, exortação, nesse caso, ele não é o caso de sentido de repreender, mas sim ajudar a pessoa a se posicionar melhor e se acertar melhor. O exemplo aqui está em Tito 2:15, que diz assim: e isso você deve ensinar, né? Falando primeiro tem que ensinar, depois exortar com amor, mostrando como funciona, né? A situação da igreja naquele momento e como funcionava o amor de Deus, tudo mais, e repreendendo-os quando precisasse. Mas a exortação aqui realmente é você estar com a pessoa, se dando força a eles, mostrando como funciona, como era a vida, como tinha sido a vida, como era a vida no Senhor. Então, exortando as pessoas com autoridade, e aqui dizendo, ninguém despreze, falando sobre Tito. O oitavo dom é o dom da contribuição. Tem Romanos 12:8, que diz assim: se é contribuir, que contribua generosamente. Contribuição, nesse caso, está falando especificamente sobre recursos financeiros. Oferta de ação de graças, ou seja, oferta normal, né? Dízimos, ofertas especiais, para qualquer coisa na igreja, para construção, reforma, compra de alguma coisa para alguém, não importa, uma oferta especial. Ajuda os necessitados, ou seja, todas as doações liberais, doações que você dá liberalmente, mas de forma sincera, isso é importante, sem segundas intenções, mais importante ainda, sem murmuração e com generosidade, com amor. Fazer a coisa meio, porque alguém pediu, mas tem que fazer por obrigação? Não, com generosidade. Exemplos: Davi, em passagem de 1 Crônicas 29:21, é bem claro, ele fez uma oferta de amor, oferta de ação de graça muito grande. Diz assim: no dia seguinte fizeram sacrifício ao Senhor, lhe apresentaram o holocausto 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros. Quantidade grande, hein? Acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Então foi uma oferta voluntária, muito grande e com muito amor, com certeza. Foi uma ação de graça. O nono dom, o último dom também, nossa aula, é o dom de socorros, que está em Romanos 12:8. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse dom se refere à habilidade que Deus deu para alguém sentir a dor um do outro. Não é uma dor comum, a pessoa sente muito a dor do outro quando precisa, como se fosse a sua.
levando a pessoa a providenciar a pessoa que sentiu essa dor, de forma prática e jubilosa, o alívio e a solução do problema da outra pessoa. Então a pessoa sente a dor da outra, sente a necessidade da outra, vai lá e resolve. Faz um jeito qualquer para resolver. Segundo o dicionário W.E. Vine, diz assim: o Ministério de Socorros é um dos ministérios da igreja local, na forma de prestação de assistência, especialmente de socorro aos oprimidos e aos necessitados. Então é claro, né? Socorro aos oprimidos e necessitados da igreja local, e alguém tem esse dom que faz essa parte dentro da igreja. Exemplo: sabendo que uma pessoa, esse é um exemplo da Bíblia, é um exemplo que eu estou passando, tá? Precisa de alguma coisa, você corre e providencia. Muitas vezes a pessoa um alimento, precisa de um dinheiro, até um dinheiro, quem sabe, uma cadeira de roda, uma muleta, qualquer coisa, quando a pessoa precisar, independente do que seja, tanto espiritual como material. Então a pessoa tem esse dom de socorro, com certeza vai correr atrás da solução e vai dar a solução para a pessoa em nome de Jesus, né? Então, o fechamento, a conclusão agora, já foi os 9 dons, fez já a conclusão agora, para a gente fechar, encerrar essa aula. A igreja de Deus é completa, não tenham dúvida, a igreja é completa, sempre foi, sempre será completa. Efésios 4,13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Porém, agora não é mais a palavra, agora é a explicação. Porém, na prática, existem muitas deficiências, não por erro de Deus, mas porque muitos cristãos ainda não descobriram quais são os seus dons na igreja. Então, a igreja é completa, Deus deu o dom para as pessoas na igreja para ser completa, só que as pessoas não estão sabendo e não estão fazendo com que o seu dom seja aflorado. Então, não por erro de Deus, mas por erro até da gente, então ele não procurar o dom da gente para ajudar mais a igreja. Infelizmente também, muitas igrejas descartam a doutrina bíblica dos dons. Primeiro, por considerarem perigosa, eles acham que os membros vão usar isso de uma forma errada, uma forma que não com sabedoria e pode criar alguns problemas na igreja, né? Então, o dom de exortação, a pessoa exorta erradamente, pode criar um problema na igreja. Dom de discernimento de espírito, então a pessoa acha que fala que tem discernimento de espírito e não tem, é complicado. Então são dons que a gente precisa procurar usá-los da forma correta. Então, e o segundo problema, eles acham que são desnecessários para andar da igreja. A igreja pode andar só com os cultos normais, não tem que fazer nada de explicação sobre dons, não precisa aprender sobre dons, não precisa saber quem tem o dom disso ou daquilo, e deixa a igreja fluir de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, tem igrejas que realmente não se preocupam com isso. Deveriam se preocupar, né? Porque Deus deixou, para ele se preocupar. Por isso, sugiro que aqueles que têm desprezado os dons, isso está dizendo na revista, né? Reexaminem a palavra de Deus e voltem a praticá-los, pois do contrário, seremos encontrados lutando contra Deus e seus planos para a igreja e para o mundo. Esses dons não são utilizados somente para a igreja, são usados para o mundo também. Talvez você tenha um dom de socorro para ajudar alguém do mundo. Você tem um dom de contribuição, contribuir na igreja para ajudar alguém do mundo. Você tem o dom de exortação, você pode exortar alguém com amor, com muito carinho, fora da igreja. A forma de você exortar a pessoa, falar para a pessoa, animar a pessoa, exortando. Então são dons que são usados na igreja, para membros da igreja, também são dons usados fora da igreja. Então, se a gente não tiver esse dom, não souber qual é o dom e não utilizar esse dom, então você está fazendo com que a igreja fique parada, ou que o reino não cresça, você não está exercendo o dom como Deus quer. Então, se você reexamine, temos que nos reexaminar, sabemos que nós estamos falhando, não estamos sendo apropriados desse dom, para que flua melhor o trabalho da igreja. Então, reexaminemos, né? E encerrando a nossa 14ª aula, não tenho mais o que falar. Fiquem na paz e procurem seu dom em nome de Jesus. Amém.